Carioca, tudo bem com vocês? Estou fazendo um videozinho aqui para conversar com vocês sobre essa tragédia que aconteceu em Petrópolis e eu busquei entender, na verdade, procurei algumas informações para saber o que aconteceu lá em Petrópolis, porque foi uma coisa assim tão abrupta, tão forte, tão absurda, né? E que chocou todos nós, aqui cariocas, estamos realmente devastados, preocupados, assustados, né, com isso. E aí eu busquei saber o que aconteceu lá em Petrópolis, por que rolou toda essa chuva em tão pouco tempo. E existem alguns fatores, né, daquele relevo, né, daquele tipo de relevo. Então, eu procurei saber como é que funciona toda a temperatura em Petrópolis durante o ano, como é que funciona tudo lá em relação à temperatura, à meteorologia. E Petrópolis, ele é uma cidade, né? Para você que não conhece, gente, logo de antemão, aí no canal nós temos alguns vídeos aí de Petrópolis. É uma cidade que eu amo, tá? Amo. Por quê? Ela é uma cidade histórica. Nós temos um acervo, né, que é o acervo que estava aqui no Rio de Janeiro. Algumas coisas foram para lá, para o Museu de Petrópolis. A cidade, ela é totalmente histórica, tá? Desde a entrada da cidade até todo o centro, toda ela é histórica. No vídeo aí vocês vão ver pontos turísticos aí da cidade, um museu, a Casa de Santos Dumont, faculdades históricas. Gente, é tanta coisa. A cidade é linda, é maravilhosa. Você respira, né, história. É linda demais. E você vê tudo aquilo, né, ir por água abaixo, é uma coisa que você não explica. Eu que sou apaixonada pela cidade, eu até nos últimos tempos aí, nem tenho ido lá muito, porque alguns lugares estavam fechados, Casa de Cristal, que estão fazendo obra, né? Eu acredito que já deve ter sido concluído. A gente sempre ia lá, passeava, inclusive a gente fez até um passeio de trenzinho lá, que agora os cavalos foram proibidos, né? Então a cidade, ela é incrível, é maravilhosa e infelizmente aconteceu essa tragédia. Não é a primeira vez que acontece isso, praticamente quase todo ano. Por quê? Lá é um lugar que tem muita precipitação. Precipitação, a meteorologia chama de chuva, muita chuva. O relevo é um relevo diferenciado. A gente tem uma altitude muito acima, né, das outras cidades. É uma cidade muito alta. E dentro da própria cidade, além dela ser alta, ela tem relevos, muitas montanhas, muitos morros. A temperatura, por ser uma cidade mais alta, o que acontece? Quanto mais você sobe, mais frio o tempo vai ficando, a temperatura vai caindo. Então lá, por ser uma cidade muito alta, a temperatura é fria, é mais fria. Então as pessoas costumam a querer ir para Petrópolis no inverno, porque lá a temperatura é muito baixa, né? Eu já até aconselhei o pessoal a galera do Aventura Carioca aí, que o melhor momento para visitar Petrópolis é realmente no inverno, tá? Por diversos motivos, porque no inverno você realmente sente o frio. No verão, o que acontece? Lá tem uma temperatura muito úmida, a umidade é muito alta devido à altura do lugar. Então, assim, nós temos uma umidade muito grande. Nós temos, de abril a outubro, praticamente meses de chuva, muita chuva. Mas não são chuvas muito fortes, garoa, aquela chuva constante, né? Mas que não leva perigo ao lugar. Mas, o que eu estou querendo dizer com isso? O ano todo, praticamente lá é um lugar úmido, o terreno é úmido o ano todo, né? Tem muita umidade praticamente que o ano todo. E isso é o primeiro item, né? As precipitações que são muito grandes comparadas às outras cidades.
O segundo fato seria a altura do lugar, lugar montanhoso, né, com muito, e em cima dessa montanha, além da cidade ser alta, a montanha é alta e lá é mais frio ainda, no topo dessa montanha. Então vamos lá, vamos pensar como é que funciona a natureza. É assim que funciona. O fenômeno que aconteceu lá, ele já aconteceu, tá? E tem algumas cidades que têm uma propensão a acontecer isso. Em Santa Catarina, já aconteceu esse fenômeno algumas vezes. Esse fenômeno é chamado de supercélula. O que é supercélula? É uma quantidade de precipitação muito grande, mas muito grande, por causa do que acontece? Vem o calor e ele se encontra com esse lugar muito frio. Por isso que em Santa Catarina já aconteceu essa supercélula em algumas cidades de Santa Catarina. Foi muita gente, se vocês procurarem aí na internet, vocês vão achar tragédias que aconteceram em Santa Catarina por causa dessa supercélula. E, infelizmente, ela aconteceu aqui em Petrópolis, devido ao excesso da umidade, do calor, encontrando com esse frio nessa montanha. Então, foi um choque e essa precipitação cai com muita força. É uma quantidade num lugar específico que cai ali uma quantidade que não tem. Infelizmente, não tem como prever, tá? Nem que o governo tivesse feito todo saneamento básico da cidade, toda a preparação, não tem como prever. Esse fenômeno, ele é imprevisível. A única coisa que tem como imaginar são esses fatores que eu estou dizendo. Altitude, umidade, precipitação em excesso durante o ano todo. É um lugar que tem uma facilidade para ter a supercélula. Supercélula é esse fenômeno que já aconteceu, como eu falei, diversas vezes em Santa Catarina e aconteceu agora em Petrópolis, tá? Nunca tinha acontecido na cidade de Petrópolis, foi a primeira vez. E a quantidade de água não tem como fazer nada, gente. Nada. Infelizmente, a destruição acontece mesmo. Não tem meteorologia, não tem nada que possa ser previsto, que possa ajudar. Vamos lá. Do número de mortos, a gente sabe que nós temos um problema urbano, ocupação desordenada do solo urbano no Brasil e em algumas áreas específicas do Brasil. Nos chama a atenção. Aqui no Rio de Janeiro nós temos graves problemas em algumas comunidades com ocupação desordenada, né? Urbana, de solo urbano. Fazem a ocupação do terreno, às vezes de forma irregular, sem uma engenharia apropriada, sem um estudo do solo. Teve aqui na Muzema, em Rio das Pedras, já vários problemas. Ele tem que estar apropriado para aquilo, e aqui no Rio de Janeiro nós temos algumas comunidades com esse problema, como morros, né? Como comunidades que são feitas em aterros, em lugares que não são apropriados novamente para a construção dessas casas, como tem na Muzema, como tem no Rio das Pedras, que já aconteceram tragédias. Então, assim, essa ocupação desordenada, ela causa o desmatamento. Petrópolis é uma cidade montanhosa e ela necessita da árvore, tá? Das árvores, das montanhas cobertas. O que protege a cidade montanhosa e alta é justamente a arborização. Ter a ocupação urbana é necessário desmatar. Então, em alguns lugares de Petrópolis, houve essa ocupação desordenada, né? As pessoas fizeram casas, mansões em terrenos que não tem tanta profundidade, porque tem um morro e tem uma terra muito fina, entendeu? E que para acontecer deslizamento acontece com facilidade. Então, assim, são alguns fatores que se uniram para que acontecesse essa tragédia, tá? A própria topografia de Petrópolis, que é não só em Petrópolis, como em Minas, em Belo Horizonte também, em algumas cidades do Brasil muito
altas, né, e que tem muitas montanhas, muitos morros, podem acontecer esse fenômeno da supercélula. E aconteceu aqui em Petrópolis também, nunca aconteceu aqui no Rio de Janeiro, nunca aconteceu em Petrópolis, foi a primeira vez. E todos os especialistas explicaram bem claramente, não tinha como prever. A quantidade de precipitação é muito grande num lugar só, localizada ali. É como se tivesse um dilúvio, é igualzinho um dilúvio, tá? Nós experimentamos, para quem acredita aí na Bíblia, nós experimentamos um dilúvio aqui em Petrópolis, tá? A destruição foi tão grande por isso. A quantidade de água, não tem cidade que resista. Não é só Petrópolis. Só que, como eu falei, alguns fatos ajudaram para que esse problema fosse mais grave, que morresse mais pessoas, como a ocupação desordenada. Então, o que é necessário fazer agora, com toda essa destruição, é fazer um estudo, né, para que as pessoas não construam suas casas nesses lugares tão altos, tão próximos, né, a poder ocorrer essa precipitação, tá? Porque pode acontecer de novo? Pode. Hoje, não sei. Talvez não aconteça, porque o que acontece? Esse acúmulo, ele vem acontecendo e estoura. Pode ser que agora, com toda a chuva que já está acontecendo, não aconteça mais. É bem provável que não aconteça mais. Mas futuramente pode vir a acontecer, como em Santa Catarina já aconteceu algumas vezes. E lá é um lugar que tem é propenso a acontecer novamente. Como já aconteceu algumas vezes, pode acontecer novamente com o acúmulo do calor, da umidade, da quantidade de precipitação, tudo isso pode acontecer novamente. Então, eu acho que as pessoas que fazem essas construções desordenadas, elas precisam entender que tem que ter engenharia, que tem que ter arquitetura, que tem que ter a prefeitura envolvida, órgãos públicos envolvidos para fazer a construção de casas em lugares altos, em lugares perigosos. Eu acho que tem que haver contenção, tem que haver muita coisa para que a pessoa possa construir uma casa. Você viu que foram casas grandes, casas bonitas, né? Não foram barracos, não foram pessoas pobres, foram pessoas com situação econômica de classe média alta. Então, assim, foram famílias devastadas. Eu acho que as pessoas precisam criar essa consciência, tá? De que construir casa não é bem assim. E o governo também precisa fazer todo um levantamento agora. Eu acho que agora não tem muito o que falar, não tem culpado, né, dessa vez, não tem, porque as pessoas gostam muito de culpar o governo e falar que o governo é culpado, que a prefeitura tinha que ter feito alguma coisa. Iam morrer pessoas de qualquer forma. Talvez o número pudesse ser menor, como foi, por exemplo, Santa Catarina em algumas supercélulas que ocorreram lá em Santa Catarina. Então, a ocupação tão desordenada foi o que aconteceu. Por isso que morreu tanta gente e ainda tem muita gente para ser achada, muita gente que já morreu, que vai morrer, que tem gente em hospitais, em estado grave. Então é isso, gente. O Aventura Carioca veio fazer esse vídeo aqui, mostrando algumas imagens aí de Petrópolis antes da tragédia e mostrando agora algumas coisas aí que estão aí, o morro aí que aconteceu isso tudo. Essa supercélula aconteceu e foi por isso que teve esse problema, tá? Dessa vez não tem como culpar o governo, não tem como culpar a prefeitura. Talvez o número de mortos sim. E é isso aí, o Aventura Carioca está muito triste. Estamos aqui muito chateados, levando energia positiva para as pessoas que sobreviveram. Petrópolis tem que ser refeita, né, de outra forma. Claro que eu acho que o prefeito não vai deixar mais que as pessoas construam casas nesses morros, porque realmente o perigo é muito grande. Então, vamos arrecadar o máximo que pudermos, enviar para as igrejas, para lugares aí dos bombeiros. Todos os times aqui cariocas estão nos seus clubes arrecadando mantimento. Já chegou muita coisa lá, tá? A gente conhece pessoas que trabalham em algumas empresas aqui que já estão levando alimentos para lá. Inclusive a Frango Rica já levou um caminhão de frango para lá.
A minha igreja está arrecadando água, roupas, alimentos, tudo para que a gente possa enviar para lá. Então a gente está arrecadando, a gente vai ajudar no retorno dessa cidade, se Deus quiser. Inclusive, eu estava querendo, desde dezembro, querendo ir a Petrópolis para poder fazer uma visita lá. E até falei que eu quero ir, mas eu só vou no inverno. Então, se Deus quiser, se Deus permitir, nesse inverno, a Aventura Carioca vai voltar a Petrópolis e vai fazer uma imagem lá para você, vai mostrar como a cidade é maravilhosa. A gente vai, se Deus quiser, em Petrópolis em julho. A melhor data para você se visitar a cidade é em julho, tá? Onde a temperatura está melhor, não tem chuva. O mês de julho é a melhor data para você visitar a região de Petrópolis, Teresópolis, as cidades serranas. A melhor data é em julho, tá? Assim fala a meteorologia. Eu estudei, eu li para poder passar essas informações para vocês. Então, tá aí a resposta do que aconteceu em Petrópolis, por que aconteceu isso. Foi essa supercélula que acabou vindo essa quantidade de água aí. E se você puder ajudar, se você puder e conhece alguma paróquia que está arrecadando alimento, ajuda com qualquer coisa, uma roupa, um tênis, um brinquedo, qualquer coisa que você puder ajudar, ajuda aí, que vai ser de grande valia para eles, que eles têm que refazer a cidade inteira praticamente. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal para nos ajudar e dê um curtir aí, que é muito importante para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, tá? Então esse videozinho entrou aí para poder conversar com vocês sobre o que aconteceu e provavelmente vem outras lives por aí, a gente vai conversar. Eu vou fazer uma live atualizando aí, eu vou ver se esse vídeo vai hoje, tá? Para vocês aí. E talvez hoje mesmo eu faça uma live falando dos números aí, como é que vai ficar durante o dia. Está chovendo, tocou sinos, porque tem pedras enormes, gigantes para rolar lá, então as pessoas tiveram que fugir correndo. Tá bem complicado.